Nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista de hoje, que recebe a Master Coach e escritora, empresária também, Tatiane De Angela. A gente falava muito sobre as redes sociais. Eu queria, Tatiane, que você desse dicas práticas. Por exemplo, você utiliza quanto tempo as redes sociais, em quais horários? Bacana. É bom estipular um horário. Por exemplo, no meu caso, o que eu fiz? Eu olhei qual que é o momento de mais acesso. Então, não adianta eu postar algo às 8 horas da manhã, sendo que é o acesso mais baixo das minhas redes sociais especificamente. Então, o que eu faço? Eu vi que meio-dia começa um acesso muito maior e ele se mantém durante o dia. Então, eu estipulei horários. Meio-dia eu faço alguma postagem, no final do dia uma outra postagem. E eu só entro quando eu vou fazer postagem. Aproveito, vejo outras coisas, respondo as pessoas, mas eu não fico entrando sem fazer postagem só para ver a vida das pessoas. E algumas pessoas até comentam comigo, falam assim, Tati, você viu que eu postei isso no Face? Eu falei, ai, me desculpa, não vi. Porque eu entro com um propósito tão definido, com um objetivo tão claro, que eu faço aquilo que eu tenho que fazer e muitas das vezes já tem uma outra atividade ali na sequência, então eu nem fico rolando, nem fico vendo o que está acontecendo geral, vez ou outra eu olho. Uma coisa que eu recomendo muito, às vezes a pessoa está no banco, numa fila, às vezes está no médico, hoje eu fui no médico e aconteceu isso, aquele chá de cadeira, que é o padrão. Nesses momentos é uma ótima hora para responder o WhatsApp, colocar tudo em dia, até porque o WhatsApp a gente pensa que é trabalho. Tem pessoas que mandam o WhatsApp e falam assim, Tati, te mandei um WhatsApp 10 minutos atrás, até hoje você não respondeu? Eu falo, 10 minutos, eu não fico conectada 24 horas do tempo. Até porque tem coisas importantes que vêm no WhatsApp? Tem. Tem coisas importantes que vêm no e-mail, por exemplo? Tem. Mas, segundo estatísticas e vários estudos, apenas 20% é realmente importante. 80% do que vem no e-mail, por exemplo, é um spam, são propagandas, são coisas banais, triviais, ou às vezes é um e-mail em cópia só para você ter ciência, você não precisa fazer nada. Da mesma forma o WhatsApp. Muitas vezes é grupos que estão interagindo, ou às vezes mensagenzinhas de bom dia, boa tarde, mas e aí? Qual é o sentido disso? Então apenas 20% é de fato muito importante. E aí o que eu digo é, aquilo que foi importante e que for urgente, o melhor canal não são as redes sociais. O melhor canal é o telefone, liga na hora. Ou deixa recado com alguém da empresa, com a secretária. Mas acessar as redes sociais e achar que isso é urgente, que a pessoa precisa ficar conectada 24 horas por dia, é o maior desperdício de tempo que há. Tudo na vida a gente tem que ter propósito, tem que ter objetivo. E a gente pensa, ao ter as redes sociais, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu maior objetivo aqui com isso? Por exemplo, eu tenho todas, eu tenho até o podcast. E aí eu traço o tempo que eu vou dedicar a cada um e falo, ó, fiz o que eu tinha que fazer ali, saio e vou focar em outras coisas, porque senão eu vou perder o fio da meada e vou perder os meus resultados, consequentemente. Mas, Tatiane, do jeito que você falou, nossa, seria ótimo. Mas há categorias profissionais, e eu acho que a gente se inclui nessas, né, meninas, jornalistas, que elas são escravas, acabam ficando escravas das redes sociais, conectadas o tempo todo. Eu penso que é a mesma coisa de um médico, de um bombeiro, de um policial. E essas pessoas que têm essas profissões mais complicadas? Neste caso, a pessoa realmente ela vai ficar conectada o dia inteiro. Por exemplo, um social media. Um social media ele precisa ficar conectado o dia todo, porque aquilo é a atribuição dele, é o trabalho dele. Agora, o cuidado que um social media tem que ter. Na minha empresa eu tenho um social media e eu falo muito sobre isso. É a questão do foco, é a questão do propósito. Por quê? Eu vejo social media que começa a fazer o trabalho bonitinho ali e aí quando vê já está no chat, quando vê já está conversando questões da vida pessoal. Então essas distrações, só quem tem um objetivo muito bem traçado, uma meta, consegue lidar com isso. Por exemplo, o que eu faço com o social media da minha empresa? A gente senta e estabelece metas diárias, metas que vêm dele. Ele fala, Tati, eu quero esse resultado hoje, essa ação, esse comportamento e o resultado final aqui nas redes sociais. Falo, beleza, então no final do dia nós vamos sentar e nós vamos ver se você conseguiu atingir esse resultado ou não. Aí a gente vai medindo, no meio do dia, será que que distância que ele está do resultado proposto, da meta? Se estiver muito longe, ele vai ter que acelerar e aí é necessário mais foco. Então, quando a gente tem meta, quando tem objetivo, fica mais fácil, inclusive, dizer não a dispersões. Eu digo que teve uma frase do Steve Jobs, que é da Apple, que ele falou assim, ser uma pessoa de sucesso é ter a capacidade de dizer não a boas ideias. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, gente, a boas ideias, capacidade de dizer não, como assim? E depois eu fui entender. Aí no meu livro eu até escrevi
que eu fiz meio que uma jogadinha para pegar a frase. Falei assim, ó, para mim, chegar ao sucesso é ter a capacidade de dizer não a propostas tentadoras. Porque todos os dias nós recebemos inúmeras propostas, nos deparamos com inúmeras oportunidades de negócio e todas elas são tão atrativas, são tão tentadoras que a gente quer abraçar o mundo, quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí eu falei, a capacidade de dizer não a propostas muito boas é o que faz o profissional um profissional de sucesso, uma pessoa verdadeiramente focada. E isso é um desafio diário. Até porque é fácil falar não para aquelas propostas que não são boas, né? Qualquer um consegue. Você já fala direto. Agora, realmente, aquilo que mexe com você é o que é importante ter o discernimento, talvez o propósito que você sempre fala e prega, né, Tatiana? Justamente. Porque as pessoas, um dos desafios é a gente identificar o que é importante para nós. Tudo parece ser importante. E se tudo é importante, eu tenho que fazer tudo. Só que aí no final a gente descobre que o ser humano ele é limitado, ele não vai conseguir fazer tudo, ele não vai conseguir agradar a todos. Até eu comento muito, falo assim, olha, quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Então a gente quer agradar e no final você desagrada a todos, inclusive a si mesmo, fica frustrado, porque a gente não consegue abraçar o mundo de fato. Então fazer escolhas é dolorido. E é dolorido porque a gente está falando de abrir mão. Ninguém está disposto a abrir mão de alguma coisa, a renunciar a alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar muito o propósito, porque ele é o que vai ter a mira. Uma das pessoas, para mim, mais focadas, que é um exemplo e uma inspiração para todos os profissionais, são os concurseiros públicos profissionais. Os concurseiros públicos, eu sempre falo, profissional, porque concurseiro público até eu já fui. Todo mundo, não estou fazendo nada, não estou feliz com a minha profissão, vou prestar milhares de concursos. Agora, aquele concurseiro público profissional, ele tem um foco tão bem traçado que, primeiro, ele presta um concurso, ele não sai prestando todos. Ele fala, é esse que eu quero passar. Tudo bem que um concurso talvez seja daqui 4 anos, mas é este que eu quero. E ele começa a estudar para aquele concurso com tanta dedicação que aparecem muitas propostas boas. Vamos para balada, vamos sair, vamos fazer isso, vamos viajar, para você esparecer. Às vezes coloca até uma justificativa legal ligada ao objetivo da pessoa. Você precisa esparecer, você precisa relaxar também. E aí quem é profissional fala, não, eu tenho um propósito. Daqui 4 anos, depois do concurso, eu vou viajar, eu vou fazer quantas viagens eu quiser, eu vou sair o tanto que eu quiser, mas agora, até passar nesse concurso, é não. Ele consegue dizer não com tranquilidade, porque ele sabe aonde ele quer chegar. Tatiana, e o que nos impede de alcançar os nossos objetivos, além das redes sociais, além dessa falta de foco? O que nos impede? Primeiro ponto que eu percebo é a própria falta de objetivo. A dificuldade mesmo, e isso é o que o coach trabalha muito. A pessoa, quando ela vai para uma sessão de coach, por exemplo, a gente pergunta, qual que é seu objetivo? E é aonde a pessoa trava. Ela não sabe, a maior parte das pessoas não sabe. Mas qual é o legado que você quer deixar? E uma das perguntas que eu sempre faço para a pessoa conseguir identificar com maior clareza qual é o objetivo dela é o que você quer ouvir no seu aniversário de 80 anos. Então, quando tiver todos os familiares, amigos reunidos, eu estiver lá, brinco assim, para a gente comemorar esse dia tão importante, são 80 anos, olha quanta história você construiu. O que você quer ouvir de homenagem nesse dia? E aí a gente vai falar o que você tem feito hoje para plantar, para lá na frente conseguir colher esses frutos e ouvir e receber essa homenagem. E aí as pessoas começam a pensar sobre coisas que talvez elas nunca tenham parado para pensar nisso antes. E começa a expandir a mente e falar, peraí, eu estou caminhando, meio que deixa a vida me levar, mas agora está no momento de eu parar e pensar, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, o que me faz feliz? Uma outra forma da pessoa identificar o propósito dela, lembrando que não é algo que a pessoa consiga da noite para o dia, não. Exige muita reflexão, de fato. Mas uma outra pergunta é, se a pessoa já tivesse todo recurso financeiro, tempo não fosse problema, que ela já tivesse conquistado tudo na vida e ela pudesse escolher o que ela queria trabalhar, para o que ela queria fazer como hobby mesmo, para continuar a vida aqui. E aí quando a pessoa pensa, eu adoraria fazer isso porque eu tenho prazer, eu gosto dessa atividade, e aí a gente pensa, então por que não colocar essa atividade de uma forma que você também possa ganhar dinheiro com isso? Por exemplo, eu adoro, é minha paixão, desenvolver pessoas. Eu adoro ver o antes e o depois das pessoas. Quando as pessoas falam, nossa, eu conquistei aquele sonho, eu tive aquela conquista de vida, para mim isso não tem preço. Só que olha que maravilha, eu ainda ganho dinheiro para isso.
Então, eu consegui trazer o meu propósito de vida, o meu objetivo para a minha profissão, para a minha carreira. Se eu tivesse que fazer de graça, eu faria de graça. A questão é só da sustentabilidade, né? A gente conseguir sobreviver. Mas pela sobrevivência, quando eu tiver todo o dinheiro do mundo, eu vou continuar fazendo isso. E trabalho social. Hoje eu já faço um trabalho social, que é ser diretora da AGE, que é uma associação de jovens empresários, para preparar essas pessoas para entrar no mercado de trabalho, enfrentar os desafios de ser empreendedor, de ser empresário, mas eu quero fazer muito mais trabalho social futuramente. Essa geração, desculpa, Honório, só para essa geração que está chegando agora, essa geração dos anos 2000, né? A gente já está em 2010, já a geração está chegando. Ela é mais focada do que a geração dos anos 60, 70? Ou é mais Ou é o imediatista? contrário. É imediatista. Do descartável. Ela quer Seria resultados. Isso, Janete? Também do descartável. Não deu certo agora, eu vou mudar. Não, e eu quero já ganhar dinheiro, é a partir de agora. Se não quiser, é assim. E a gente vê isso claramente, o quanto que os jovens, eu que recebo currículo todos os dias de pessoas querendo trabalhar no Instituto, eu sempre olho isso. Peraí, a pessoa ficou 3 meses numa empresa, 2 meses em outra, 1 mês em outra. O que vai garantir que ela vai chegar na minha empresa e vai ficar 2 anos, 3 anos? Tudo indica que ela vai ficar 1 mês, 2 meses e qualquer coisinha vai ser motivo dela sair fora. Porque tem até algumas pessoas que comentam, falam assim, hoje em dia as novas gerações, geração Y e futuramente geração Z, né, as crianças que vão se tornar jovens, são pessoas tão imediatistas que elas acabam de entrar na empresa e elas se perguntam 1 hora atrás por que elas ainda não foram promovidas. Então elas não estão muito dispostas a plantar, a lutar, a conquistar com o tempo. São muito imediatistas. E além de imediatistas, são muito multitarefas, o que contraria tudo do foco. Por quê? Porque é muito comum fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Tem um palestrante chamado Valdez Ludovic, que certa vez ele comentou e eu falei, peguei isso para mim, falei, é verdade. Ele falou, a geração Y é aquela geração que ela está fazendo a tarefa de casa, de frente à televisão, ouvindo os comentários bate-papo dos pais que estão lá na cozinha, ainda dando palpite e passando o pé no cachorro, fazendo carinho. Ele falou assim, 4 coisas ao mesmo tempo e eles ainda fazem dever de casa ali. Esse é o desafio, como fazer uma tarefa de cada vez. E essa questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem um estudo que mostra que a cada vez que você muda de uma atividade sem terminar outra, quando você volta, você perde mais ou menos 10 minutos. Seu cérebro demora aproximadamente 10 minutos para voltar ao que era antes. Então, justamente. Você atendeu um telefone, parou para responder um e-mail, e aí você demora, você perde tempo com isso também. Com certeza. Tatiana, vou guardar essa resposta para daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica atento que ela vai explicar o porquê desse estudo e para a gente fugir realmente desses ladrões do tempo. Fique com a gente, já já.